A gente vai falar um pouquinho sobre modelagem de banco de dados orientada a documentos, trabalhando com grandes volumes, né? Então, assim, eu sou a Vanessa, essa aqui é minha amiga Roberta, muito mais alta do que eu, diga-se de passagem, e conforme a gente estava falando no nosso paper, né, lá do TDC, pode passar, Rô? Fala. Rô, tá indo agora? Então, tá bom, vamos lá. Então, conforme nós estávamos apresentando no nosso paper, né, um dos maiores desafios da área de arquitetura de dados, quando a gente fala de dados, grandes volumes de dados, ou seja, quando a gente recebe milhões de documentos e eles têm uma grande variedade de informações, conteúdos ou qualquer outro tipo de dado, é trabalhar com uma alta receptividade e deixar isso disponível muito rápido para que a gente possa consumir esses dados. E lá na Neon não foi diferente, tá? Nós tivemos um grande desafio e a gente conseguiu resolver bastante desse problema trabalhando com o design de esquema do MongoDB. Para quem não conhece o MongoDB é um banco de dados do tipo documental da classe NoSQL. O que seria um banco NoSQL, né? Ele é um banco sem uma linguagem de dados estruturada, né? Uma linguagem de consulta estrutural. O que é uma linguagem de consulta estrutural? É quando você tem, assim, falando para leigos, pensando em uma planilha de Excel, que eu acho que é mais fácil para o pessoal que está entrando agora no mundo de dados conseguir fazer um deparo. Então, você tem lá uma planilha A, onde você vai ter todos os dados da pessoa. Então, eu tenho lá a Vanessa, a Roberto, o Roberto, entre outras informações. E eu tenho uma outra planilha B, onde eu vou ter as notas, né, de cada uma dessas pessoas. E eu preciso buscar a informação da planilha A para a planilha B. Então, quando a gente usa no Excel, o que a gente faz? A gente usa um PROC-V, né, o procurar um valor. Então, eu tenho lá a minha chave, que seriam as minhas pessoas, e eu vou fazer a busca nessa outra planilha B. Então, eu faço o quê? Eu faço um procurar valor Vanessa, onde a Vanessa da planilha B tem a nota X. E aí eu trago e junto essa informação. No mundo de dados relacionais, ou seja, numa linguagem de consulta estruturada, é o que a gente chama de join. Então, eu vou fazer o quê? Busco um valor, e se aquele valor é encontrado através de uma chave, eu trago essa informação. Já no MongoDB, que é um banco NoSQL, normalmente não tenho essa busca de valores ou busca de informações. Eu faço o quê? Eu tenho um documento autocontido ou autoexplicativo, onde tudo que eu preciso saber da Vanessa vai estar dentro daquela minha informação. Fazendo também ainda, continuando um depara com o Excel, é como se eu tivesse a minha linha da informação e no MongoDB, ao invés de eu ter a linha, ou seja, uma tupla, falando em bancos de dados relacionais, eu tenho todas as informações num único documento. Então, a linha do meu banco relacional é o meu documento completo no MongoDB. Dito isso, como que começou o uso do MongoDB lá na Neon? Né? Então, entre 2019 e 2020, nós começamos a fazer o uso de um banco de dados NoSQL, porque nós precisávamos trazer uma alta performance e uma alta resolução para quando a gente precisava consultar alguns tipos de dados. E naquele momento, a Neon ela era muito voltada para os bancos relacionais, ou seja, para um SQL Server ou para um Oracle SQL. Nós tivemos que fazer vários treinamentos, várias capacitações. Então, internamente na própria Neon, nós fizemos o quê? Criamos uns treinamentos internos entre as equipes para fazer multiplicação de conhecimento. Né? Então, assim, já nesse meio tempo, em 2021, nós começamos a instituir padrões de designer esquema, porque toda a área de arquitetura de dados gosta de ter uma parte organizacional e uma parte de metadados, ou seja, eu quero saber tudo que eu tenho de informação dentro dos meus bancos de dados. E para isso, o que a gente fez? Começou a pensar em alguns designer esquema que atendia bastante à nossa necessidade de negócio. A arquitetura da Neon ela é muito voltada a eventos, ou seja, o que é um evento? Né? Eu tenho toda a minha máquina de estado, ou seja, toda a transição de uma informação, eu vou guardando ela em data ou tempo ou qualquer outro tipo de variedades que eu queira. Então, voltando lá naquele cadastro, então eu tenho lá o cadastro da pessoa. Iniciou o cadastro, é o meu primeiro evento. Cadastro concluído, o meu segundo evento. Cadastro finalizado, o meu terceiro evento. Então, com isso, eu consigo ver todas as mudanças significativas dos meus dados. Né? Já em 2021, nós começamos a ter grandes produtos, né? Grandes produtos que estavam consumindo já o Mongo, e a gente começou a receber grandes volumes de dados para fazer carga dentro do MongoDB. Né? Nesse meio tempo, a gente fez o quê? Migrou para a versão Enterprise, ou seja, usando a Mongo Atlas, que dava um suporte melhor para a gente, e a gente parava de usar o nosso time de DBA para ficar dando suporte e sustentação ao Mongo.
Porque, assim, o Mongo, às vezes, pode cair, ou pode ter N outras coisas que a gente tem que fazer, como backup, restore. E aí, assim, a gente parava de usar o nosso time de DBA para que a Mongo Atlas fizesse toda essa parte pensada para nós. E aí a gente foi passando por todos os processos. Né? Falando um pouquinho do meu cenário de 2020, volta por favor. Falando do meu cenário lá, né, da minha carga de grande volume, o que acontecia? Nós começamos a receber de um parceiro nosso um arquivo contendo entre 170 e 180 milhões de registros. Né? Então, o que a gente começou a fazer? Bom, vamos armazenar esses dados. E o que eu precisava de acordo com a minha área de negócios? Eu ter sempre as minhas 3 últimas atualizações, ou seja, eu ter os meus 3 últimos eventos, que podia ser, no mesmo mês, ele poderia ser igual ao mês seguinte, ou no mês seguinte poderia vir outras informações. Então, eu tinha uma variedade de volumetria dentro desse caminho. E o que nós fizemos? Bom, nosso padrão é a árvore, bora pôr lá para dentro. O que aconteceu? O verdadeiro show de horror. Então, assim, nós usávamos o padrão de árvore, ou seja, aquele padrão com documentos embedados, onde eu criava arrays para poder guardar cada uma das minhas versões e cada um dos meus eventos. Até mais ou menos 1/3 do processo, ele corria tranquilamente. Minha taxa de processamento era muito boa. Cara, passava de 1/3, minha performance caía absurdamente, e a gente já não conseguia mais carregar nada. Então, uma carga que era para levar mais ou menos assim, no máximo 24 horas, a gente levava de 4 até 10 dias para poder fazer essa carga de dados dentro da minha informação. Logo, minha área de negócios não conseguia usar o dado. Então, a gente começou a fazer o quê? Vários estudos e pensar em como que nós poderíamos reduzir todo este processamento. Então, fizemos várias análises do tipo mais simples. Vamos melhorar índice, vamos melhorar a taxa de processamento, vamos aumentar disco, vamos aumentar tudo. Cara, não teve jeito. O máximo que nós conseguimos foi 4 dias. Tá. Então, vamos engolir e vamos voltar lá para a nossa squad e vamos refazer todo o nosso levantamento de requisito funcional. Cara, vocês precisam mesmo de ter essas 3 visualizações? Para que vocês usam essas 3 informações? Então, a gente começou a tentar entender com eles como que estava funcionando esse processo. Aí os caras falaram um ponto para a gente: preciso manter esse histórico e não posso perder a minha consulta enquanto o processo de carga está acontecendo. Beleza, vamos arrumar, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. Aí nós começamos a voltar para a área de arquitetura de dados e ver o que a gente pode melhorar dentro do nosso processo. Não podemos deixar de ter uma estrutura, uma organização, um design de esquema ou qualquer estrutura de dado que me diga a respeito àquela informação que está sendo armazenada. Porque esses dados depois eles são consumidos lá pelo meu time de BI. Então, eu preciso saber, tá, essa coluna ou este campo é referente ao nome, tá? Nome do quê? Para que eles consigam fazer também essa ingestão. Então, tivemos que manter todo o padrão e fazer toda a estrutura. Então, o que a gente foi começar a estudar? Estudamos outros tipos de bancos de dados, estudamos como que a gente poderia fazer o armazenamento dentro do MongoDB e começar a pensar em outros padrões. Falando em padrões de modelagem, a gente voltou a estudar pra caramba a Mongo, consultar a Google que não acabava mais, e pega material daqui, pega material dali e bora lá. Chegamos a uns padrões de modelagem que tem dentro da própria MongoDB. Então, a gente tem uma porção de casos de usos, ou seja, para que aquela sua necessidade pode ser coberta e quais os tipos de padrões de modelagem que você pode usar dentro do próprio Mongo. Então, a gente começou a olhar todos eles. O nosso cenário de caso de uso é assim: eu preciso ter um dado variado para que eu consiga consumir isso de uma forma personalizada. Então, meus dados são personalizáveis, tá? Para que eu consiga consumi-lo. Então, beleza, vamos olhando todos os cenários. E nós chegamos em três tipos de padrões que caberiam muito ao nosso cenário, né? Lembrando, preciso ter histórico da informação, não posso deixar as minhas informações bloqueadas para consulta, e eu tenho que ter toda a minha visualização de forma rápida e uma carga muito rápida. Tá? As 3 que a gente conseguiu analisar padrão de árvore, que já é a que a gente usava e que a gente usa bastante ainda dentro da própria Neon, a versão de documento e o próprio subset. O padrão de subset, ele é muito indicado para quando você tem um problema de performance na sua memória RAM. Então, o que ele faz? Ele meio que fragmenta a forma de fazer o armazenamento. Então, você deixa o armazenamento vivo
numa collection e os seus armazenamentos históricos em outras collections. Então, você faz o quê? Você sempre vai buscar informação nessa primeira viva. E quando você quer fazer a visualização dos históricos, você usa a função do lookup e você junta todas as informações e você consegue visualizar ela de uma forma mais efetiva. Só que quando nós fizemos todo esse processo, a carga funcionou bacana, porém, na hora que nós íamos fazer essa visualização de histórico, ela não performava de acordo com o que a área de negócios precisava. E aí, com isso, o que a gente fez? Beleza, então a gente tinha 3, já eliminamos uma e vamos seguir com as outras 2, padrão de árvore e a versão de documento, que a minha amiga Roberta, que é muito mais alta do que eu, vai falar para vocês. Oi, gente. Eu vim com o salto até baixinho, né, para não deixar ela constrangida com a minha altura toda. Bom, vamos lá. Voltou? Foi. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre os esquemas, mostrar como os dados ficaram estruturados. E por quê, né? Igual a Van falou, a gente, né, como área de arquitetura de dados e controladora que somos, a gente precisa definir os esquemas, né? Uma das principais características do Mongo é poder inserir os documentos de forma bem simples, tendo um modelo de dados bem flexível. Então, você define um JSON, você cria uma collection e pode inserir aqueles dados sem nenhuma definição antes, né? Por exemplo, levando para um modelo de dados relacional que a gente conhece mais, eu não preciso definir uma tabela, colunas, os tipos de dados. Eu posso mandar um JSON, já cria a collection com os meus dados preenchidos. Então, ele tem um modelo de dados bem flexível. Se eu preciso criar também um novo campo dentro de uma collection já existente, é simples, eu posso mudar o tipo do dado. Mas a gente, como arquitetura, a gente precisa definir. Então, no padrão de árvore, a gente tem os campos que não mudam e que seriam nossas chaves, que seria o código do cliente, a data de criação do registro, na raiz do documento, né, da collection. E teria o array, que seriam todas as versões que são atualizadas no array. Então, como ela falou, a gente tinha essa carga, mantinha as 3 últimas versões, a cada nova versão a gente insere um elemento no array. No padrão de versão de documento, todos os dados vão estar na raiz do documento. Então, eu tenho o cliente 1, 2, 3, por exemplo, eu vou ter 3 registros 3 documentos daquele cliente. Já no padrão de árvore, eu sempre vou ter um documento para aquele cliente, porém as atualizações vão estar nos arrays, né? E aí, o que a gente ganhou, né? Esse aqui foi o grande pulo para a gente. Quando a gente estava trabalhando no padrão de árvore, recebia esse arquivo com mais de 190 milhões de registros, a gente estava levando em torno de 4 a 10 dias ali desde o início do processo, as melhorias, né? A gente chegou num ponto ótimo ali de 4 dias. E aí, o que acontecia, né? Quando é o padrão de árvore, o Mongo a gente precisava fazer um update com um parâmetro de upsert. Então, eu preciso buscar o documento do cliente 1, 2, 3. Se ele existir, eu insiro um novo elemento no array. Caso ele não exista, eu insiro o documento todo. E aí, como a Van tinha mostrado nos gráficos, né, o início do processo estava indo bem e chegava a um certo momento, começava a cair muito e parar de performar. Já no padrão de versão de documento, a gente usa sempre o comando insert. Então, estou sempre inserindo somente um novo documento. E aí, assim, não só no Mongo, né, mas outros bancos, o comando de insert sempre é bem mais rápido que o update, né? Então, esse foi o grande ganho que a gente teve na mudança desses padrões, né? Além disso, a gente mostra aqui como que eram as consultas, né? Então, como a gente estava falando, a gente voltou para a área de negócio, voltou para as squads para entender como que seria os casos de usos mais utilizados. E o que eles precisavam? Apesar de precisar manter as 3 últimas versões daquele dado,
A busca maior seria sempre pela última versão, pelo dado mais atual. Então, para uma consulta com dado mais atual, a gente precisava, no padrão de árvore, usar uma função de aggregate para recuperar o elemento, né? Somente um elemento do array mais recente. E já no padrão de versão de documento, não. Eu uso um find, bem mais simples, limitando, ordenando. Então, até a escrita aqui, né, dos comandos no padrão de versão de documento fica mais simples. Então, aqui a gente tem os exemplos, né, de como esses dados ficam armazenados. Desculpa. No padrão de árvore, eu tenho um único documento e as atualizações estão dentro ali dos elementos do array. E no padrão de versão de documento, eu já tenho, por exemplo, 3 documentos para cada uma daquelas atualizações, né? A gente percebe que os dados são os mesmos, né? Eu consigo recuperar a mesma informação, porém somente as estruturas que são um pouco diferentes. Bom, e aí, o que a gente tem, né, de comparação entre esses dois padrões? No padrão de documento, de um padrão de versão de árvore, dependendo do caso de uso, ele o prós dele é que ele vem toda a informação necessária num único documento, numa única busca. Eu não preciso agrupar vários documentos para trazer todos os dados. Então, eu tenho um único documento trazendo todos os eventos, né? Como a Van falou, que a maioria dos nossos casos a gente usa muito esses dados orientados a eventos. Então, assim, para muitos dos casos isso é bom, ao invés de eu ter que ter vários padrões de versão de documento. A parte contra, né, foi o que eu comentei, que foi principalmente a utilização de update com o comando upsert e a busca do último evento, que no nosso caso a gente precisava sempre, né, do último evento, então a busca acaba sendo um pouquinho mais complexa. Já no padrão de versão de documento, ele foi bem fácil de implementar, então, assim, a Squad que fez a implementação, que fez o desenvolvimento, foi super simples a mudança. Os prós, né? Então, ele teve o comando somente de insert, então melhorou muito a nossa performance de carga. A consulta foi super simples também e manteve um desempenho. E o que a gente teve de contras, né? Ele acaba aumentando um pouco mais o armazenamento, o espaço em disco, por ser 3 documentos. Mas, assim, a gente não viu que foi nada muito gritante, mas sim, ele aumenta um pouco mais. E a consulta também, né, no nosso caso, de sempre trazer a última versão, tem que estar sempre correta, de buscar, ordenar e trazendo o último e não só, por exemplo, um find one e trazer um documento sem saber se, olhando aquele documento, a gente não consegue saber se ele realmente é a última versão. Então, só um cuidado para a gente trazer a última versão do documento. E aí, o nosso ganho aqui, né, o impacto realmente dessa mudança no nosso projeto, foi que a gente teve uma redução de aproximadamente 82 horas na carga dos dados. Então, no início, a gente levava aí, né, depois de a gente ter otimizado todos os estudos que a Van comentou, a gente conseguiu, num ótimo estado, uns 4 dias. E depois de tudo, dessa mudança, a gente conseguiu fazer a carga dos registros em torno de 14 dias. 14 horas. 14 horas, desculpa. 14 horas. E aí, assim, o que a gente consegue, né, concluir com isso? Quais são assim, as principais diferenças? No padrão de árvore, a gente tem uma estrutura de array, a gente consegue, e no padrão de versão de documento, todos os campos estão na raiz. Essas mudanças de update e insert, né? E a busca do último evento. E na versão de documento, a gente ainda teve uma grata surpresa. Por ser uma base muito grande, a gente precisava expurgar também os dados e manter somente as 3 últimas versões. E aí a gente conseguiu também usar o índice de TTL, né? O que é o índice de TTL? O TTL é o time to live, né? Então,
bem ao pé da letra o tempo de viver do documento. Então, a gente conseguiu implementar o índice de TTL pela data de criação. Então, eu coloco um tempo, ó, eu quero que esse documento fique na base por, sei lá, 2 meses. E aí, passado aquele tempo, ele é excluído, sem a gente fazer nenhum esforço. E mantendo só as versões que realmente importam para o nosso negócio. No padrão de árvore, a gente não consegue. A gente precisa fazer um comando de update para ir eliminando os elementos do array, né? Então, a gente conclui que, assim, não existe realmente uma bala de prata, uma solução ótima para qualquer caso, mas, como a gente viu, no padrão de árvore que é o mais utilizado, que atende muito bem os nossos casos, ele é bom, mas nesse nosso caso a gente precisou mudar e viu que a versão de documento foi o que melhor nos atendeu. Agora eu passo aqui para a Van, então ela vai dar algumas dicas aí desses estudos que a gente fez, o que a gente aprendeu. Um ponto que eu quero até complementar, tá saindo áudio? Um ponto até que eu queria complementar é que, assim, apesar da Mongo ter todos esses padrões não são imutáveis, né? Então, a gente consegue, muitas vezes, até adequar um tipo de padrão para a nossa necessidade. Então, às vezes, você pode fazer junções de padrões e conseguir fazer resultados bons. Então, cara, às vezes a gente tem que fazer uma POC mesmo, vai para a mesa, faz teste para ver que o negócio vai funcionar. Não adianta falar, eu trabalho assim, eu só gosto assim. Não, não tenho assim. A gente tem que ficar testando, tá? Isso, para mim, é o maior ganho também no MongoDB. Você poder fazer esses testes e o Mongo Compass ajuda bastante, né? E como a gente comentou, né? Eu estava até comentando, nós ficamos caçando inúmeros documentos, né? Então, a gente tem, assim, bastante referência bibliográfica aqui. Eu não sei se essa apresentação depois é compartilhada com todo mundo, mas, assim, aqui tem muitas das referências que nós usamos. E um dos pontos que eu acho que, assim, é mais importante, que ajudou muito a gente, foram esses cursos que a própria Mongo dá, né? Então, a gente fez o curso de modelagem lá na MongoDB para que a gente conseguisse aprender um pouco mais sobre esses padrões e fazer bastante teste, tá? Então, essa é a nossa apresentação. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem perguntar aqui para a gente. Aqui também estão os nossos contatos.